Olá, meu nome é Gelson Domingos, eu sou colaborador do Grupo Socorrista Maria de Magdala há muito tempo. Essa casa aqui nos acolhe com tanto carinho. É gratificante nós estarmos voltando aqui para falarmos sobre os ensinamentos que recebemos deste maravilhoso Evangelho deixado por Jesus. E o tema de hoje é a lei divina ou natural sobre o bem e o mal. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire cada vez mais a compreender dos seus ensinamentos, mas acima de tudo, vivenciá-los. Vamos começar dizendo o seguinte: o que é lei? Lei é uma norma, é um princípio, é uma regra, é uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. No nosso caso, o que é lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Kardec pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde: na consciência. Dando seguimento, vamos compreender a diferença que existe entre ética e moral, que muitas vezes nós unimos as duas como se fossem a mesma coisa. Mas não. A ética é um conjunto de valores, de princípios, que norteiam a conduta humana em sociedade. A moral, ela se refere às regras de conduta que são aplicadas a um determinado grupo em determinada cultura. Na teologia, entretanto, a ética refere-se ao senso interior do certo e do errado, que é o que vamos ver mais para frente entre o bem e o mal. Muito bem, quais são as leis que nós conhecemos? Primeiro, a lei física. São os fenômenos que surgiram com a física, os astronômicos que surgiram com a astrologia, os psicólogos que surgiram com a psicologia e assim por diante. E a lei moral? Esta pertence à alma, concernem as noções que nós temos entre o bem e o mal, e cabe ao espiritismo desvendá-los. E o que é lei natural? A lei natural refere-se tanto à lei física quanto à lei moral. Ela regula os acontecimentos do universo. Elas são leis eternas, imutáveis e que não estão sujeitas ao tempo. Portanto, o que entendemos por lei natural? Lei natural é a lei de Deus, que ela indica-nos o que fazer e o que não fazer. Na pergunta 615 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a lei de Deus é imutável? E os Espíritos respondem: é eterna e imutável como o próprio Deus. Na 618, ainda Kardec pergunta: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A resposta dos Espíritos é a seguinte: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionadas ao grau de adiantamento dos seres que habitam estes mundos. E como é o conhecimento da lei natural? O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos explica o seguinte: no reino mineral, nós recebemos apenas a atração. No reino vegetal, nós
recebemos a sensação. No reino animal, nós já percebemos os instintos. E no reino hominal, nós temos o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. Quais são os princípios da lei moral? Os princípios da lei moral, cujo objetivo é transformar o homem em anjos, arcanjos e querubins, enfim, é fazer com que nós possamos lapidar cada vez mais os nossos defeitos, excluindo-os, lapidar aquelas virtudes que nós temos, aparelhando-nos para crescer cada vez mais em moral e em espiritualidade. E é a potencialização dessas virtudes de cada ser que decorre, sabe, de acordo com as várias encarnações. Olha que bondade de Deus através de nos dar a possibilidade de nós encarnarmos, de nós reencarnarmos, para que nós possamos cuidar daquelas questiúnculas que nós deixamos em encarnações anteriores, buscando renová-las, aprimorá-las e chegando à perfeição. Perfeição relativa, claro, porque a perfeição absoluta é de Deus. Todos nós podemos ter o conhecimento das leis naturais, porém, nem todos nós compreendemos. Todos nós, entretanto, um dia compreenderemos essas leis, e que estão adstritas, como já dissemos, à multiplicidade das reencarnações. O nosso guia e modelo é Jesus. Guia por quê? Porque mesmo Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E modelo? Modelo porque Jesus sempre nos mostrou a conduta pela exemplificação. Jesus sempre exemplificou, nunca impôs. Aí vem o bem e o mal. Como se distingue o bem e o mal? Tudo que estiver de acordo com a lei de Deus é o bem. E, portanto, o mal é tudo o que dela se afasta. Portanto, nós podemos dizer o seguinte, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma sala completamente escura. Isso é a treva. E se nós acendermos apenas um palito de fósforo? A pequena luz se fez, mas a treva não consegue demovê-la. Portanto, a intenção é o fator importante quando se pratica o bem ou o mal. E nós sabemos que Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Vamos ver qual é a divisão das leis naturais. Primeiro, Jesus nos disse, amar ao próximo como a si mesmo. Daí seguem-se, portanto, as leis naturais, que são 10. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. É o que vamos estudar daqui para frente. E nós estamos, sem dúvida nenhuma, encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, e nem falsear o sentido de uma lei que é todo amor e caridade. Porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos, então. É necessário que cada coisa venha ao seu tempo, pouco a pouco, senão nos ofuscaríamos.
quando nós olhamos diretamente para o sol, nós ficamos ofuscados, não é verdade? Mas se nós observarmos o que o sol está nos trazendo, é a luz, que vai servir muito para todos nós. Mas voltemos ao bem e ao mal. Claro que nós estamos sujeitos ao erro por muitas e várias vezes. E por algumas vezes nós cometemos esses erros por engano, crendo que estamos fazendo certo, quando na verdade nós estamos errando. E Jesus nos disse: faça ao outro o que gostaria que ele fizesse a você, e assim vós não vos enganareis. Nós não devemos exigir que o outro faça, ou seja, de acordo com aquilo que nós queremos que ele seja, mas devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um e a qualidade dos ensinamentos e da evolução de cada um, inclusive a nossa. Mas por que Deus não criou uma humanidade em melhores condições? Ora, os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem conhecimento. Mas Deus deu a cada um a missão de se esclarecer gradativamente, a fim de conduzir-se à perfeição pelo conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. O que ele quis dizer com verdade? A verdade é a essência. E o caminho? O caminho é a conduta. E a vida? A vida é a espiritual. Por exemplo, quando um ser está mergulhado no vício, isso é um arrastamento irresistível? Arrastamento sim, mas irresistível não. Pois pode encontrar, se assim desejar, grandes virtudes até para se auxiliar ou para auxiliar outras pessoas. No Livro dos Espíritos, ainda na pergunta 647, Kardec pergunta: toda a lei de Deus está encerrada na máxima de amor ao próximo? E a espiritualidade responde: certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas nós não podemos negligenciar com esta máxima sendo feito hoje. O que há é que se nós formos firmes no propósito de nos aperfeiçoarmos cada vez mais nos nossos talentos, talentos esses que nos foram dados desde a nossa criação, observando com firmeza as leis de Deus, na conquista da perfeição, que é o único propósito que Deus tem para conosco. Nós já dissemos e sabemos plenamente de que nós somos detentores de todos os talentos. Nós os temos na qualidade dos talentos de Deus, mas nós não os temos na quantidade. E é mais importante de todas essas leis que nós precisamos concretizar em nossa mente, em nossa conduta, no nosso dia a dia, que é a lei de justiça, amor e caridade. Que Jesus esteja conosco e que nós possamos, cada vez mais, aprendendo de futuro agora todas as leis, nós possamos galgar a nossa perfeição relativa. Que Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado pela oportunidade.